quantidade de atendido antes da pandemia também relativamente alta. Chegamos a atender 55 assistidos por semana. Mas aí veio a pandemia, ficamos só com atendimento à distância. É isso. A minha profissão é representante comercial há muito tempo. E estou no GEAP há 30 e poucos anos. Não vou dizer o resto, não, porque vocês vão saber que eu tenho mais de 70. Mas é isso. O magnetismo preserva a gente, né, Miguel? Exato. Como eu costumo dizer, dentro da doutrina, eu não escolho onde trabalhar dentro da casa espírita. Eu trabalho em qualquer lado, qualquer necessidade que tiver. É no magnetismo, é no TE, é na mediúnica, é na manutenção da casa. Tudo isso eu faço sem nenhuma pretensão de exigir trabalho. Que o trabalho me procure, né? Me procure e eu me entrego de uma forma. Qualquer função dentro da casa espírita, eu estou sempre disposto a trabalhar. Eu trabalho pela causa espírita. Entendeu? Muito bom. E o magnetismo está intrínseco nessa causa e a gente tem que abraçar com muito desejo de fazer, com muita vontade de ajudar. Faz parte do pacote, né? O magnetismo. Faz parte do pacote. Então vamos falar com seu sócio, né? O seu companheiro aí de jornada, o Gilberto, que também nos ajuda, né? Nos seminários, nas aulas do GEAP. Mestre Gilberto, se apresente, por favor, meu amigo. Boa noite a todos. Eu sou Gilberto Cruz, da Escola de Magnetismo Camille Flammarion, e também com alegria imensa de ser trabalhador hoje também do GEAP. Sou magnetizador espírita, além de, junto com Medeiros, Rita, Micheline e o professor Eliseu, que no momento está ausente, fazemos a escola e participo do GEAP com muita alegria, né? Quer dizer que o GEAP acolheu a escola de magnetismo e a escola fundou, junto com o companheiro Medeiros, o trabalho do GAMEM. Quer dizer, fundou assim, na cabeça está o Medeiros, mas o processo da escola foi treinar os magnetizadores, né, para o trabalho. A coordenação é do Medeiros com a sua digníssima esposa. Nunca aparece, mas você sabe que atrás do grande homem está a imensa mulher lá, né? E ela, aqui para mencioná-la, pedindo licença ao nosso amigo Medeiros, tranquilo. O trabalho tem velocidade com a presença dela. Ela é realmente incrível. E assim, estamos aí, onde tem magnetismo, a gente está bisbilhotando, né? Participando. Pelo menos o meu grande objetivo como participante fundador da Escola de Magnetismo é fazer neófitos, tá? Jogar semente para que as pessoas valorizem o magnetismo, não no sentido de dizer assim, eu não tenho um caso espírita, eu não aplico, a casa que eu... Não. Ele, a partir do momento que ele é magnetizador, ele está pronto. É por isso que vem aquelas historiazinhas assim, o pessoal diz assim, rapaz, eu posso beber uma cervejinha? Pode, mas não deve. Porque se na hora que você estiver bebendo cerveja e alguém precisar do magnetismo, você arruinou a coisa, você já perdeu a oportunidade de ser útil. Então, na verdade, é melhor deixar de lado essas coisas, né? E às vezes você assim, mais uma vez perdida. Bom, se foi perdida, esqueça, já se perdeu, deixa para lá. Pois bem, aí é um prazer estar com vocês, com o amigo Wagner, que está sempre com a gente aqui também, de vez em quando ele vem a Fortaleza, está até programado, né, para fazer um seminário conosco, né, Benedito? Antes do curso na escola. Em março ele está vindo para cá. Ia ser em fevereiro, mas como eu vou fazer uma cirurgia agora em janeiro, e vamos passar mais ou menos um mês de molho, né? Aí nós
trocamos a data para março. Em seguida, retomamos com o nosso curso, que foi interrompido em 2020. Não é? Medeiros, eu queria tirar uma dúvida com você. Na verdade, é para ilustrar nosso diálogo aqui. Eu estou gravando, nem falei com vocês, pedi permissão. Eu espero que vocês não se incomodem com a gravação. Não, tranquilo. Mas eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, porque vocês conseguiram fazer uma coisa que raramente a gente vê, né? Que é unir a mediúnica ao trabalho do magnetismo. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, essa experiência de vocês, porque na época Kardec já falava nisso na Revista Espírita, mas raramente a gente vê isso na prática, nos centros espíritas. Na verdade, raramente a gente vê magnetismo, né? E vê ainda magnetismo e mediunidade, e aí parece que é extinção. É um negócio assim que realmente tem que... Olha, isso vai servir de modelo, né, para muitas casas, né? Com certeza. Com certeza. É um laboratório maravilhoso, né? É o seguinte, Wagner, quando nós iniciamos o trabalho com o magnetismo lá no GEAP, na realidade não tinha nada de nenhuma mediúnica vinculada ao magnetismo, ao gaminho, vamos dizer. Mas eu senti isso foi uma coisa que, até antes de eu conversar com o Gilberto, eu senti essa necessidade porque eu via muita gente chegar com processo obsessivo. E eu digo, por que não criar uma mediúnica para trabalhar no mesmo horário do magnetismo, quando se desenvolve o trabalho do magnetismo, essa mediúnica é voltada com evocação, ainda tem esse detalhe que o trabalho é feito com evocação, pega a ficha daquele paciente ali, o dirigente evoca, se tiver alguma entidade, se tiver, ela vem, se não tiver, não vem naquele dia, vem outro. E isso foi quando nós fizemos essa introdução da mediúnica, nós vimos que melhorou muita coisa, assim, até aquelas pessoas que chegaram com processo obsessivo tiveram uma melhora muito grande. E certa vez, em outra época, antes de eu entrar para a doutrina espírita, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu era um bandista, né? E o pai de santo me dizia que ele me chamava de profeta. Quando sempre chegou o profeta, porque ele dizia que eu via muitas coisas à frente. E até conversando com o Gilberto disse, Medeiros, isso é dupla vista. E então, eu via muito essa necessidade. E aí conversei com a turma e disse, olha, vamos começar, vou conseguir médios e dirigente para a gente montar essa mediúnica. Moral da história, quando nós paramos com a pandemia, nós já tínhamos a necessidade, cresceu tanto, para vocês terem uma ideia, que já colocamos uma mediúnica no domingo, junto com o magnetismo, e outra quinta-feira, com as fichas dos assistidos, focado também somente nos assistidos do magnetismo. E, às vezes, no trabalhador também, que a gente, quando tinha alguma necessidade, aqui e acolá, também a gente colocava um trabalhador também para fazer uma evocação, para ver se tinha alguma entidade naquele momento. Então, isso deu um ganho muito grande. Eu até me lembro que, depois disso, eu conversando com o Jacó, deu uma ligada para lá, a gente começou a conversar, e eu disse para ele, olha, você fez muito bem. Acho que foi uma acertada muito grande que você deu implantando essa mediúnica. Eu sei que o resultado, Wagner, foi muito favorável. E quando nós voltarmos, o trabalho vai continuar, nós estamos nos reorganizando. Domingo nós vamos ter uma reunião lá com todos os trabalhadores, tanto do magnetismo, todas as áreas. E já estamos começando o cronograma para a nossa volta, se programar para a nossa volta. Teremos o mês de janeiro todo de oficinas, inclusive Gilberto já está sabendo aí que ele vai ter esse compromisso, eu e ele e a Rita, fazer a oficina com os magnetizadores, tipo reciclar. A internet travou um pouquinho, mas vai voltar. Esperar Medeiros voltar aí. Está travado aí a internet de Medeiros, vamos esperar um pouco só. Mas Medeiros?
Agora repete, meu Oi? Deus. Você falou que ia fazer uma reciclagem e É, tal, e repete porque deu uma travadinha. Vai lá. a nossa intenção é Tá travando, meu Deus. Agora sim, pode voltar um agora pouco. é o notebook que está descarregando. Ele começa a descarregar, ele começa a Sim, ó. falhar um pouquinho. Certo. Tá para ouvir agora? Meu Sim, Tá aí. pode continuar agora. Então, nós vamos fazer janeiro um mês de reciclagem. Fevereiro, nós começamos a reabrir alguns trabalhos. E com o magnetismo mesmo, nós só vamos voltar em março. E a abertura vai ser com você, com o seu seminário. E logo em seguida, na outra semana, o trabalho presencial do magnetismo volta. Interessante. Eu acho legal esse trabalho de também atender os trabalhadores. É outra coisa que a gente negligencia, né? Parece, meu Deus, que os trabalhadores têm vergonha de pedir socorro. Às vezes não está bem, às vezes não está legal, às vezes brigou em casa. Acontece, né? A gente está encarnado, né? E às vezes a gente acha, porque é espírita, pronto, já é espírito, né? Que não tem mais problema, que a gente não paga mais as contas. Não é assim, né? A gente passa por perrengue também, né? Está encarnado. Com E aí a gente certeza. precisa de atendimento, né, Medeiros? Com certeza. Quantas e quantas vezes a gente se surpreende em situações e eu sempre digo, quantas e quantas vezes eu me deparei com algo, chegar próximo a um trabalhador e sentir aquela coisa ruim, sabe, próximo, aquela energia ruim, e eu sempre tive esse cuidado de pegar o nome daquela pessoa e mandar dar uma olhadinha lá na mediúnica. E sempre vinha alguma coisa, sabe? Só que eu não chegava a dizer, olha, fulano, Wagner, tinha uma entidade aí, um amiguinho aí lhe incomodando. Eu nunca chegava a dizer, mas tinha muitas e muitas vezes a gente era preocupado, era pego de surpresa com essas situações. No caso do magnetismo, Medeira, é comum a questão da fadiga, né? Exatamente, exatamente. E quantas vezes, Wagner, depois que a gente instalou essa mediúnica, quantas e quantas vezes eu me peguei assistidos com entidades junto, próximo, e eu encaminhar, afastar aquela entidade com os passes, no numeral, caminhando para a mediúnica, e quando o dirigente chegou, ele descia, ele chegava, Medeiros, teve uma entidade que foi, não sei qual foi a sala, que foi encaminhada da sala para o atendimento, ele foi atendido. Aí eu dizia, olha, eu sei que aconteceu isso, deve ter sido essa entidade que eu encaminhei para a mediúnica. Muitas e muitas vezes. É tanto que a minha mulher já brincava comigo, isso que eu estava sendo exorcista do magnetismo, do trabalho do Gamém. Na verdade, você fazia mentalmente isso, né? Mas aplicando passe dispersivo numeral. Assim, no atendimento magnético, isso. No atendimento magnético. Entendi. Eu encaminhava, aplicava os passos numeral, desvinculando aquela entidade e encaminhando para a mediúnica. Você vê aí isso, a magnetizadora. Você vê isso, né, Medeiros? Porque a espiritualidade, sabiamente, ela só vai poder atuar de forma mais eficiente se houver essa ajuda por parte do encarnado, né? Às vezes eles estão querendo ajudar, mas os encarnados não estão fazendo isso. Então, quando encontra um magnetizador que faz com esse propósito, sentiu a situação que provavelmente há uma grande possibilidade de ser uma interferência, né, de um irmão ali, conectado, que não necessariamente é um mau espírito, às vezes é até um familiar, um espírito que quer ajudar, né, e acaba atrapalhando. E aí a gente faz o processo de dispersão numeral, que é essa ligação com os espíritos, e você já vai com a intenção de conduzir para a mediúnica que está ocorrendo a par e passo com o magnetismo, não é isso? Com o magnetismo. Eu atendi a semana passada, Wagner, presencial, na terça-feira. Não, foi essa semana agora. Terça-feira foi agora, né? Nessa semana agora,
Um amigo nosso, o Gilberto, conhece, e que ele é lá do GEAP, é uma pessoa muito legal, e ele perdeu a mãe, o pai e a sogra, né? Ele ligou para mim dizendo que não estava conseguindo dormir, que estava toda hora sentia aquele incômodo, como se estivesse sentindo alguma pessoa perto dele. E ele disse que passava a noite quase toda em claro. Aí eu chamei ele para ir terça-feira lá no GEAP. Digo, vamos lá, que eu vou dar uma olhada como é que você está. Quando eu fiz comecei a fazer, a me aproximar dele, eu já sentia assim que tinha algo estranho, né? Quando eu fiz foi antes do tato magnético, eu fiz olha, meu Deus. Ajuda aí, Wagner. Você fez o rapport, a conexão, né? A Rapó, relação pronto, magnética. exatamente. A relação magnética. Eu fiz a relação magnética e quando eu comecei, antes disso eu fiz uma prece. Na hora da prece, antes de fazer a relação magnética, eu fiz essa prece e quando eu fechei os olhos assim, comecei a fazer a prece, eu vi por trás dele uma pessoa, um vulto, né? Aí fiz a relação magnética, fiz o tato, comecei a fazer, fiz longitudinais e depois fui só no esplêndido mesmo, me deu aquela vontade de ir lá para trás, para o humeral, né? Quando eu fiz me aproximei dele, que eu fiz um pequeno tato no humeral, é como se a minha mão fizesse isso, assim, ó. Só impressão. Aí eu peguei, trabalhei, afastei. Como tem uma mediúnica que está vendo lá no Allan Kardec, eu encaminhei a entidade para a mediúnica, né? Que é o senhor Orlando Borges quem faz. Quando foi mais ou menos umas 9 horas, depois que a mediúnica terminou, aí eu liguei para o dirigente. Raul, teve alguma entidade aí que você, na sua mediúnica hoje, deu alguma comunicação? Ele disse, rapaz, teve. Uma entidade que disse que estava ao lado de um trabalhador, de um participante do GEAP, mas que não queria fazer nenhum mal a ele. Estava só próximo porque queria ajudar. Aí eu digo, bom, só pode ter sido que estava com esse nosso amigo. Quando depois que eu liguei para ele, no outro dia, eu disse, e aí, como é que você foi ontem? Para dormir bem. Depois do passo, fiz um TDM nele, né? E encaminhei essa entidade para essa mediúnica. Moral da história, quando foi, depois dessa conversa que eu tive com ele, não, para dormir bem, graças a Deus. Aí eu digo, da tua família, quem era a pessoa que eu tinha mais ligação? Ele disse, Medeiros, por incrível que pareça, era minha sogra, que ela era como uma mãe para mim. Ela fazia mais por mim do que minha mãe. Ele é engenheiro, sabe? E as obras que ele tinha na pandemia parou tudo e ele ficou numa situação meio difícil. E não queria deixar de pagar os funcionários. Ele vendeu imóvel, vendeu caminhão para manter o compromisso com os funcionários. Isso perturbou muito a cabeça dele. E ela morreu justamente nesse período. Morreu o pai dele, a mãe e a sogra, de Covid. Né? Poxa vida, aí o cara ficou numa situação muito difícil. Ele disse, Medeiros, a minha sogra era como uma mãe para mim. Eu digo, está aí a resposta. Talvez tivesse sido a sua sogra, que ela não se identificou, que estivesse querendo ajudar e ela não estava em condição de fazer nada por você. Eu sei que esse nosso amigo está bem, graças a Deus. De terça-feira para cá ele tem dormido bem e com certeza foi ajudada essa entidade que se afastou. E não era uma entidade que quisesse fazer mal a ele. Apenas, como ela disse, que não tinha condição, não estava em condições de ajudá-lo, mas queria muito ajudar. O doutrinador disse, olha, mas a senhora faz o seguinte, a senhora vai ser atendida, quem está precisando de muita ajuda no momento é a senhora vai ser atendida, nós vamos lhe encaminhar, a senhora vai ser tratada e depois você pode voltar para ajudar essa pessoa. Exato. No momento certo. Uhum. A Patrícia, ela não é espírita, mas está começando nesse mundo, sabe, Medeiros? Ela está aqui na sala e ela ficou sem entender. Patrícia Martins. Ela ficou sem entender como é esse processo do atendimento. Eu vou tentar explicar, Medeiros, e você complementa, que é o trabalho magnético, Patrícia. A gente faz a magnetização das pessoas, né, de acordo com o tratamento,
No caso de Medeiros, ele faz o tratamento, mas como ele tem uma sensibilidade, uma dupla vista, então ele acaba encaminhando quando ele sente a presença de algum irmão, uma interferência ali, né, que está, de certa forma, atrapalhando a pessoa, ele encaminha para a mediúnica que está acontecendo na outra sala, entendeu? Então, esse encaminhamento é mental, ele faz isso mentalmente, uma espécie de evocação mental e já encaminhando para o trabalho da mediúnica, né, Medeiros? E com aquela segurança, com aquela certeza que aquela entidade vai naquele momento para onde eu estou caminhando mentalmente. Isso. E o resultado sempre tem sido favorável. Isso é muito bom. Entendeu? É muito bom. Porque se você não tiver, nós não tivermos confiança naquele momento que você é capaz de ajudar tanto o encarnado como o desencarnado, aí fica difícil. E então, outra coisa, Medeiros, isso é possível graças ao seu conhecimento. Você já estudou o Espiritismo há muito tempo. O magnetismo já é mais recente, né? Gilberto já tem mais tempo de magnetismo do que eu e que você. Mas... O Gilberto foi o culpado de hoje eu estar envolvido no magnetismo. Culpado no bom sentido, viu? Ele e o Eliseu. Ele foi o pivô, né? Foi o pivô. Mas, quer dizer, o seu conhecimento de espiritismo proporcionou esse serviço, essa forma de trabalhar que podemos copiar, já que está funcionando, que é um sucesso, né? Que a gente pode ajudar as pessoas que pode ter, né? Porque quando a gente vai para uma casa espírita, há uma possibilidade grande também de ter esse problema, né? Né, Medeiros? Porque com certeza. Se é na casa espírita, de qualquer forma, as pessoas já vêm mais ou menos focadas naquela questão do trabalho espiritual. Lógico que o nosso trabalho é magnético, mas essa parceria magnético com mediunidade é fantástico, né? Wagner, escutando o Medeiros... o som está bem baixinho, Gilberto. Está baixo? Aumenta teu som, Gilberto. Agora. Está baixo? Agora, melhorou. Melhorou? Sim. Não, tá bom. Está audível agora. Tá. Assim, o Medeiros fala uma coisa interessante. Você tem que ter a convicção de que vai fazer e a entidade vai. Olha só. Se você, por exemplo, eu estava sentado, já aconteceu essa história, mas se a gente pode fazer com um animal, por que não pode fazer com um espírito? Num processo que ele não está sabendo o que está acontecendo, por que você não pode levar? Então, veja bem, eu estava sentado numa praça, e uma árvore grande, de repente sai um ratinho lá, brincando, comendo as coisas. Aí eu olhei para o ratinho e disse, vou fazer um exercício aqui de magnetismo. Fixei o olhar lá no ratinho que estava procurando comida, fiz um envolvimento, uma redoma assim, que botei ele dentro, depois fiz um caminhozinho assim para perto de mim. Né? E o ratinho rodando, quando eu olhando, né, trazendo ele mentalmente, quando eu percebi, o rato ficou em cima do meu pé. Pode? Talvez você não acredite na história, porque nem eu acreditei. Interessante demais, né? O ratinho, a catitinha, ficou em cima do meu pé. Olha que catita não fica perto de humano, nem para danar, né? Sabe, né? Ela corre às léguas, né? Só pelo cheiro, né? Ela ficou em cima do meu pé. Não sei se o pé tinha outro cheiro, então por isso que ela veio, né? Mas... Aí a catitinha ficou lá. Aí então, imaginando, se você tem a convicção de envolver o espírito e mandar para lá, ele vai. Porque vai numa corrente fluídica, energética que você está projetando. Né? E, ademais, você não está só nesse processo. Né? Quando você, verdade. Como o processo é do bem, você está mandando o cara ir para um canto para ver navios, para tirar a onda com o espírito. Você está enviando com um objetivo claro e definido de assistir, de ajudar, de socorrer. Os dois, né? Os dois. O rapaz que estava sob a influência e o outro que não sabia o que estava acontecendo. Então, essa convicção é
tudo que você vai fazer no magnetismo. Não adianta você passar a mão no sentido de magnetizar, se a sua intenção, se a sua vontade, se o que você quer fazer não faz direito. Está todo tempo cortando eu tenho esse problema, o Wagner. A câmera também deixou de funcionar do celular. Do celular. Então, mas a voz está boa, viu, Gilberto? A voz é a mesma, né? A voz é a mesma. Tá certo. Mas é isso mesmo, Gilberto. Então, precisa essa convicção. Todos que você vai fazer, que você usa, por exemplo, você vai fazer uma prece. Vou fazer uma prece aqui para o meu amigo, para a minha amiga, precisa ser para quem for. Se você fizer essa prece porque a prece, ela não está ligada. Toda religião tem a prece, mas nem todas explicam a prece tão bem quanto a doutrina espírita, e há um momento lá que Kardec faz a comparação com um fluido que é levado pela força mental que você dirige e tal. E ele diz, nós não queremos com isso materializar a função da prece, mas como que ele diz, assim que funciona a coisa. Então você vai fazer uma prece qualquer, mas não pode ser qualquer. Você tem que estar ali na hora, você dizer que quer, que deseja para aquela pessoa. E aí, você duvida? Duvido, então não faça, porque não vai servir. Porque ela depende justamente daquilo que você está fazendo e com a certeza de que há uma cobertura. Agora, se você colocar no meio todo aquele processo, será que eu mereço? Será que a pessoa merece? Eu vou interferir, porque tem gente que não faz o bem ao outro, tem uma ideia aí que está no movimento muito interessante. Você está alterando o karma da pessoa. Aí eu não sei de onde tiraram essa ideia, porque nem karma tem na doutrina espírita, aí a palavra, mas deixa para lá. De certo modo, você tem que ter convicção, desejo, vontade de fazer isso. Se você tiver, a coisa funciona. Por isso que eu achei interessante o Medeiros frisar de maneira, né, como é de seu caráter, deixar bem escorreto as suas palavras, de que ele teve a convicção de fazer o que é feito. E é um grande auxiliar no processo do magnetismo, né? Nas salas que estão magnetizando, as pessoas que sabem que tem a mediúnica funcionando tal hora, principalmente na casa que faz o magnetismo, é um coadjuvante, vamos dizer assim, de valor inexpressível, né? Olá. De fato, é interessante. Pode falar, Wagner. É interessante que teve uma pessoa aqui, que eu não vou dizer, não pode ser que ela não goste, mas ela perguntou, e se a entidade não se desligar? Foi a Patrícia, ela está certa, porque às vezes pode acontecer isso também, né, meu Deus? Pode se ela não for, então, se ela não for, ela pode não ir para a mediúnica, mas que ela se desliga do encarnado. Vai se desligar. Ela consiga. Por isso que é bom a continuidade do tratamento, né, Pois é. Ela se desliga, ela pode até encontrar de novo com ele em outra oportunidade, mas naquele momento, depois eu faço o tato e não sinto nada de presença de entidade ali, de nenhum. Bom, nós também estamos colocando aí a questão dos vínculos simples. Não são processos obsessivos, são vínculos simples. Um processo obsessivo, cabe analisarmos o que vai acontecer. Naquele momento, quando o fluido é substituído, o fluido do magnetizador, o fluido mal pelo fluido são, há o desvinculamento. Isso Kardec fala lá, sobre os obsedados de Mozinha, né, Wagner? De Mozinha. Isso. Que eles não precisavam de magnetizador para curar, nem para passar uma dor, nem para um tratamento, mas sim que tivesse direcionamento para o processo desobsessivo. Kardec é claro no encaminhamento, na objetividade que você está fazendo.
Então, tem muitas formas, né, Gilberto Medeiros? Tem muitas formas, porque, por exemplo, se uma pessoa vai para o tratamento magnético, o nome dela está ali. Nome e sobrenome, endereço. Então, tudo isso, se Medeiros sentiu, ele vai já, de certa forma, já levar o nome da pessoa para a mediúnica. Então, ali, mesmo que o espírito vá embora, como Patrícia colocou, que há uma possibilidade dele ir embora, né? Uma obsessão simples, se for o caso, né, Gilberto? Como o Gilberto bem ressaltou, mas o nome dele está lá. Se esse espírito der uma rescindível dele voltar lá para aquela mesma pessoa, quando evocar o nome, o anjo guardião da pessoa e tal, ele, de certa forma, vai, em um momento, ele vai chegar lá, né, Medeiros? Ele vai ser dar trabalhado. as caras lá. É interessante que antes de eu conhecer o magnetismo, quantas e quantas vezes eu passei por perrengue, eu era passista, e dentro de uma sala de passe, né, aquele passe, né, só de o passe múmia. Passe múmia, né, que a casa não tinha outra, era esse mesmo. E quantos perrengues nós passamos dentro de uma sala de passe, porque alguém, na hora, a entidade chegava e era um sofredor mesmo, né? Então, quem era a pessoa que recebeu o passe incorporava. Incorporava e é com sofredor mesmo. E ninguém conseguia, ninguém sabia o que fazer. A última alternativa era rezava Pai Nosso, fazia tudo e nada da entidade. Quanto mais rezava Pai Nosso, mais a entidade estribuchava, né? Que era preciso, no final, o que se fazia? Tiravam um médio de uma mediúnica na hora, e esse médio recebia aquela entidade, e era como a gente conseguia, era o método que nós tínhamos, porque ninguém sabia fazer nada, ninguém sabia como desvincular aquela entidade. Hoje não, é diferente, já aconteceu de pessoas que não fazem parte do magnetismo, lá dentro do GEAP, e na hora a gente incorporar a entidade sofredora, aí chama o exorcista. Aí lá vai o exorcista resolver o problema e lá eu vou lá e resolvo. Então, olha, Medeiros, não dá para entender, né, Gilberto? Não dá para entender como é que a gente trabalha com mediunidade sem ter um magnetizador junto. Não dá para entender isso. É injustificável. Assim também, hoje, que a gente pode dizer que não se pode trabalhar com magnetismo sem ter um médium. Exato. Eu acho que se são irmãos gêmeos, a gente precisa ter os dois processos para cada coisa. Por exemplo, Gilberto, mas que fique bem claro, não precisa ser médium para magnetizar. Não estou falando que, por exemplo, se a mediúnica tem um magnetizador, então se tem magnetizador, também pode ter um médium. Deve. Eu vou dizer como. Desde que não atrapalhe, né, Gilberto? O amigo Flammarion era uma casa pequena, e por ser pequena, tinha poucos trabalhadores. Então, como é que nós fazíamos as coisas? Fazíamos assim, tratávamos as pessoas, depois a gente pegava 2, 3 médicos que estavam ali, e com aquelas pessoas nós evocávamos. E outra coisa, a nossa casa tinha um caráter de vir sempre o orientador da reunião inicial. E esse orientador era o que puxava os trabalhos. E assim, meu irmão, é o seguinte, o Medeiros está precisando de ajuda, olha aqui, ele está no tratamento magnético, assim. O que é que a gente pode fazer? Aí ele dizia assim, pense nele. Só dizia isso. Aí o médium dava aquele vácuo assim de segundo, né? De repente voltava. Aí quando voltava, lá vem a coisa. Quando não tinha, ele voltava só, que o rapaz continue orando e nos tratamentos. Pronto, eram essas informações. Bom demais. Gilberto. Era assim que funcionava. Então, se a casa, né, tem lá, vamos dizer, aí a gente tem uma salinha lá específica, deixa o médium lá, né? Um caso especial, a gente, se não tem a mediúnica, né, gente? É isso que eu estou falando. Se não tem a mediúnica paralela. Aí tem um médico que está disposto a trabalhar ali numa salinha com um orientador, deixa ele lá. Aí, apareceu um serviço aqui, né? Quem está pronto, de repente aparece o serviço, né? Vamos lá. Vai lá para a salinha lá, tal. Boa noite. Então, eu acho que
sem estar no meio do magnetismo, lá na salinha, lá. Quer dizer, não deixa de ser uma mediúnica paralela, tá entendendo o que quer dizer? É que sim. Allan Kardec falou para nós que os médiuns e os sonâmbulos estão nas casas, nas famílias. Então, não é uma coisa espetacular, não. Como é que a gente sabe que o cara é médium? Como é que a gente vai... Quer dizer, na verdade, o que precisa é as casas. Será que a gente poderia magnetizar em casa e fazer um tratamento de desobsessão em casa? Poderia, dependendo do equilíbrio da família, né? Porque às vezes tem médiuns desequilibrados demais, mas por conta do sistema de vida que ele vive. Né? Não é para andar de beatice, ser uma pessoa normal, mas às vezes está desequilibrado por conta das suas coisas, que é ele que tem que ajeitar, não é a gente que tem que dizer, olha, você tem que botar uma cartilha, não. Dá o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar a doutrina, ele começa a perceber que está fora do trilho, aí ele vai caminhar, porque as pessoas têm que saber caminhar, a gente não pode estar dando cartilha, olha, você não faça isso, você não faça aquilo, você pode se dizer o que acontece, mas não pode dizer o que a pessoa tem que fazer, é ela que tem que decidir. Eu penso assim, né? As pessoas têm que decidir fazer as coisas que querem, que gostam. Tá feliz assim? Tá. Então, ó, vai lá. Se você é médio, tá feliz fazendo essas coisas, aguenta as burdoadas, porque é sintonia. É por aí, né? Fala, Medeiros, tu ia dizer aí alguma coisa? Hoje... Eu posso dar uma palavrinha, só dar um exemplo? Pois não, pode falar. No momento que a moça, sobre o espírito, né? Aliás, perdão, estou me confundindo. No confiar, né? Você falou no confiar. Uhum. Só um exemplo rápido. Semana passada, quarta-feira da semana passada, eu estava indo ao trabalho e tinha me acordado atrasada. E saí rápido para a parada de ônibus, né? Quando chego na esquina, próximo da rua que eu ia pegar o ônibus, eu avisto o ônibus vindo no meio do quarteirão, né? Em seguida, vi uma moça caída no chão, na esquina, assim, na rua. Caiu, desmaiou lá, e o saco de pão para todo lado, foi pão para todo lado. E aí, várias pessoas que estavam fazendo caminhada foram para cima da moça, né? E a moça caída ali no chão, com várias pessoas, com várias mãos por cima, tentando juntar ela do chão. Ela caiu, tipo, quase em cima de uma poça de lama. E eu, super atrasada, não queria perder o ônibus. Eu só mentalizei assim, Senhor Jesus, me ajuda. Como eu posso ajudar essa moça? Né? E aí eu fiquei assim, no momento que eu pedi, eu vinha fazendo minha prece no caminho, quase correndo, mas eu vinha fazendo minha prece. E na hora eu fiz esse pedido, Senhor, me ajuda. Como eu posso ajudar esta moça? Eu não posso perder este ônibus. Na hora, eu senti um jato de energia vindo de cima, como se fosse um chuveiro bem largo, e me banhou o meu corpo. E na hora, eu andando e olhando para a moça, saiu um foco de energia do meu frontal e fez um campo vibratório, tirando todas aquelas mãos de cima dela, né? E eu comecei a mentalizar, dando um passe nela, né? Dispersivo. Comecei a mentalizar e aquela moça foi se acordando, e aí no momento que quando ela respira e diz, ai gente, obrigado, eu andando, até agora eu não consigo acreditar que eu fiz isso. A moça se sentiu melhor, eu andando, dei sinal com a mão aqui levantada, fazendo sinal para o ônibus, o motorista parou no meio do quarteirão, eu subi e fui-me embora, agradecendo a Deus, porque nem eu sei como eu consegui fazer esse negócio. Então, tudo é o querer, é o confiar, né? Você não está só. E pedir ajuda para a espiritualidade. Amiga, né? É verdade. E você acreditar, você querer e acreditar que você é capaz de ajudar aquela pessoa naquele momento, daquela forma, que era o único mecanismo que você tinha naquele momento. Era isso. Verdade.
O Gilberto, quando o Gilberto estava falando, eu me lembrei do nosso projeto para 2022. Todas as nossas mediúnicas, vocês terem uma ideia, já fizemos mais ou menos o esboço e já temos as pessoas. Todas as mediúnicas do GEAP vai ter um magnetizador dentro. Uma pessoa que fez o curso e conhece todas as técnicas do magnetismo. Inclusive, a coordenação das mediúnicas, que estava nas minhas costas também, né? Eu arranjei justamente uma pessoa que fez o curso de magnetismo, que é uma pessoa que gosta de estudar. Ele é que vai ser o coordenador, e nós acertamos que todas as pessoas, todas as mediúnicas, ele vai estar conseguindo engajar pelo menos um magnetizador, ou uma pessoa que fez o curso de magnetismo, que está preparado para ajudar dentro da mediúnica. Isso é bom, não é não? Perfeito, isso aí é o ideal, né? O ideal é isso, né, Medeiros? Você ter no mínimo um magnetizador. Porque o que a gente vê, Medeiros, na revista Espírita, dos procedimentos que são registrados lá, nas diversas casas, por exemplo, tem um caso lá de Bordeaux que Kardec registrou, eles, na verdade, mandaram todo um processo, eles pegaram o que é que eles tinham feito o ano todo, sabe? Os irmãos de Bordeaux, lá na França. E Kardec fez questão de registrar tudo o que eles fizeram naquele ano. E foi interessante justamente porque aparece a figura do magnetizador nesses trabalhos. Inclusive, eles recomendaram assim, porque havia carência de médiuns, então eles disseram assim, vamos aqui abrir um dia especial para a gente encontrar, porque provavelmente fulano Beltrano, ele tem uma certa sensibilidade, mas precisa testar, precisa descobrir. E aí o que é que eles usaram para descobrir a faculdade? Para variar o magnetismo, né? E tinha lá, eles usaram o magnetismo, encontramos duas pessoas que nos parecem muito, com um sonambulismo muito lúcido. Olha só, quer dizer, um teste só, num sábado que eles fizeram uma reunião, inclusive de pessoas que não eram nem espíritas, mas que eram estudiosos do espiritismo, mas tudo bem, todos estavam naquele propósito de ajudar, né, e querendo aprender o espiritismo, então não tem esse vínculo religioso, né? E estavam naquele momento voltados nesse propósito de descobrir as suas faculdades, né? Não necessariamente só mediúnica, mas também faculdades de efeito físico, outras faculdades mais, descobriram numa sessão, e o magnetizador estava lá presente. Então, você, Medeiros, com essa proposta de colocar um magnetizador em cada trabalho, primeiro enriquece, né? Enriquece porque as pessoas que muitas vezes trabalham há anos, não, mas eu trabalho há 20 anos, eu trabalho há 30 anos, está inventando agora, né? Está querendo agora inventar a roda, se está funcionando há quanto tempo. Não se trata disso, né, Medeiros? Se trata da gente usar um recurso que é extraordinário. Se tiver dúvida, faz a evocação, pergunta na mediúnica o que é que os espíritos acham. É claro que eles vão endossar, porque tudo que envolve estudo, que envolve trabalhos, eles apoiam, não é, meu Deus? Exatamente. E outra coisa, Wagner, também para 2022, até a nossa coordenação do passista, o passe tradicional, né, da casa, né, é um magnetizador também. O passe de harmonização. O passe de harmonização. O passe de harmonização, que é o passe que se usa nos trabalhos mais simples, como o TE, que em algumas casas é AE, outra é ATE, lá na nossa casa é TE. Então, termina aquele trabalho do Evangelho e tem o passe, né, aquele passe de harmonização. Então, hoje, a partir de 2022, quem está coordenando, que também era nas costas do Medeiros, que não tinha tempo de fazer muita coisa, hoje o coordenador que eu coloquei é um magnetizador e um bom magnetizador da nossa casa. Ele é quem está coordenando, já montou a equipe, e eu digo, olha, você vai ter um pouco de trabalho porque eu digo, na realidade a gente quer renovar um pouco, né? E tem aquelas pessoas que, na época que eu assumi, que eu fiz o curso de magnetismo, que foi falar que nós íamos trabalhar agora com dispersismo menino, foi uma confusão. O pessoal, não, porque eu já trabalho há mais de 20 anos desse jeito. Depois, eu também já fiz isso, meu amigo, só que a partir de hoje
nós vamos movimentar nossas mãozinhas. Acabou aquele negócio. A água, você vai lá e magnetiza, junta 3, 4 magnetizadores, vai lá e magnetiza aquela água. Acabou aquele negócio de dizer, pedir para os espíritos magnetizar a água, então só ficar ali com as mãos paradas, isso aqui nós vamos. Acabou. Então, eu disse, olha, Leonardo, você vai ter alguma dificuldade, porque, lógico, todos estão trabalhando com dispersivo, mas a questão da renovação. Tem pessoas que já estão com a idade muito avançada que mal movimentam as mãos, sabe? E não querem sair. Aí eu digo, não tem essa questão de caridade, não. Bota em outra atividade, vai para outra atividade, porque tem que ser renovado. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que a pessoa botou. Muito boa essa observação. É o seguinte, está ouvindo aí direitinho? É que eu estou lendo aqui que a pessoa botou no chat aqui. Ficou legal, ela botou. Tá. O que eu vejo? Muitas casas, por conta da necessidade de trabalhador, aí, por exemplo, trabalho de magnetismo. Aí, como tem muitas atividades, porque para você montar um trabalho de magnetismo, não é só o cara vir para ser magnetizado. Tem muitas atividades dentro do trabalho para chegar até o magnetizador, né, Medeiros? Tem muito. É verdade. Então, aí você... Não, já que esse trabalho aqui não precisa ser magnetizador, vamos dar chance a essa pessoa aqui, deixar ela aqui. Olha, eu digo, não bote. Faça o trabalho de magnetismo com magnetizadores. Se o cara não é magnetizador, no próximo curso ele entra e vai trabalhar. Sabe por quê? Porque tem coisas que ele não vai entender quando a pessoa chegar. Que ele não, mesmo para entregar a recepção lá, entregando as mensagenzinhas, não, isso aqui não precisa ser nada não, só uma pessoa de boa vontade fica aqui. Negativo. No trabalho de magnetismo, é importante que todos fossem magnetizadores, tivesse feito o curso de magnetismo, ou magnetista, né? Mesmo que ele não fosse magnetizador, ele conhecimento. Né? O conhecimento é estudar os princípios do magnetismo, né, Gilberto? Exatamente. Por quê? Porque quando chegar uma pessoa, ele tem condição de fazer uma leitura melhor do que está ocorrendo. Eu digo isso porque, do mesmo modo que você está fazendo um trabalho, olha, hoje de passes, para fazer uma pequena mudança que os caras não fizeram nem o curso de magnetismo, vai ser a maior dor de cabeça. Porque eles não vão aceitar, vai achar que é uma imposição que está se fazendo para ele fazer o movimento das mãos. Não é verdade? Ele não vai entender. Não, eu estou falando assim, de os trabalhos gerais, que por aí, não é só da nossa casa lá, não. Não, com certeza. Porque a pessoa não vai entender. Diz assim, olha, agora você vai fazer dispersivo, olha, você vai fazer uma reciclagem para você saber por que é que tem que movimentar a mão. Não, eu não quero fazer. Aí, bom, você está assinando que não quer trabalhar, é diferente, né? Aí chegar a dizer assim, ó, a partir de amanhã você vai movimentar as mãos, o cara não vai fazer porque ele não sabe por quê e vai criar uma rixa. Agora dizer assim, desculpa, eu não estou ensinando você a fazer nada não, estou dando a ideia. Olha, você vai ter uma reciclagem desse passe. Quem vai participar é quem vai ficar nas atividades. Quem vai? Não, eu não vou não. Aí, então você está assinando que não quer trabalhar. Não é verdade? Aí ele saiu de conta própria, não houve guerra, não houve nada. Foi feito na época a gente fizemos um treinamento realmente de 2 semanas com o pessoal. Aí eles atenderam, depois viram. E o bom não foi isso, Gilberto, que um desses participantes que disse, porque eu já aplico passo há mais de 20 anos aqui nessa casa, nunca houve isso, sempre foi assim. Eu digo, eu também já fiz. Ele fez o curso de magnetismo com a gente, aí um dia ele chegou para mim e disse, Medeiros, realmente você tinha razão quando você falou aqui. Então, hoje eu estou entendendo por que nós temos essa necessidade de movimentar as energias. Pois é isso que eu estou falando, né? É justamente.
Se a pessoa faz o curso de reciclagem, ele vai entender. É aquela coisa. Do mesma maneira, o entregador de mensagem, o cara que vai recepcionar o participante. Então, a gente tem essa ideia. É igual, olha, Jacó fala assim, a pessoa não se via para nada. Para onde é que ia? Capaz. Foi para a mediúnica, não deu. Foi falar em público, não deu. Foi não sei o que, não deu. Aí foi para onde? Foi ser passista. Foi ser passista. Foi ser passista. Pode um negócio desse? Não é assim que funciona, né? E ainda diz assim, Gilberto, olha, vai ali naquela sala, olha para fulano trabalhando, tu vai fazer igual. O jeito que está fazendo, você faz. Aí o cabo olha lá e copia, né? Eu passei muitos anos, passei mais de 20 anos abandonando o povo, né? Sem saber o que estava fazendo. Esse é pior. É melhor ficar de imposição mesmo. Pois é, abandonei. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu nunca dei um passo na minha vida. Fazia, desfazia. Viu? A mesma coisa aconteceu comigo. Não, você vai, começa, olha o pessoal ali, como é que ele está fazendo, você... Aí eu me tornei passista na época. Você não aprende a aplicar passe olhando. Porque pois é. Eu estava revendo um vídeo do Ivan, que fala... TCM. Não, sobre distrações magnéticas, que ele chamou o trabalho. Sim. Então, ele brinca, né? Ele disse que os magnetizadores estão inventando história. Agora estão maquiando o centro espírita. Aí distrações magnéticas, né? E a distrações magnéticas está relacionado quando você vai fazer uma técnica. Então, eu achei muito interessante a questão do transversal. Então, o cara ia fazer o transversal, aí ele dizia assim, olha, você está fazendo transversal no ponto, que é transversal ao corpo. Não é transversal a outra coisa, é o corpo da pessoa que está lá deitada. Você transversa ou longitudina. Ao longo de, é longitudinal. Transversa é paralateral. Você lembra que o João Francisco foi fazer um transversal e ficou meio atravessado. E ele fez um transversal lá atravessado, sem ser transversal correto. E quando terminou, a pessoa estava com uma dor danada no peito. Não sei se você lembra dessa história, ele contou pra gente aí num dos vídeos dele. E aí dor do peito. Aí ele foi observar que a mão parava em cima do peito da pessoa lá, do atendido, em cima do cardíaco. Quando fazia aquela paradinha lá em cima, que ele fechava a mão e voltava, estava bem em cima do cardíaco, não estava transversal. Né? Estava assim meio... Não tem nome não para esse negócio. Na diagonal. Na diagonal. Então, é justamente isso. A pessoa vai olhar, não sabe o que o outro está fazendo, né? Aí tem gente que faz o transversal com a mão aberta e volta aberta para o local. E faz de qualquer jeito. Ora o ponto está na frente, ora o ponto está subindo, ora o ponto está lá em cima, o ponto de transversal. Então, é muito interessante a reciclagem, o porquê que a pessoa está fazendo aquilo, o objetivo, não é? Não é só de qualquer maneira dizer assim, eu estou vendo fazer, é assim. Lógico que em casos específicos, que você quer assistir uma pessoa em casa, que está com dificuldades, doenças, e você não pode, a pessoa não pode receber um curso, você pode formalizar um processo informativo rápido e ensinar. Ela vai fazer, mas você não vai ter certeza que ela vai fazer correto. Ela vai fazer de qualquer modo para aliviar ali aquele sintoma, mas não pode se dizer que a pessoa se transformou em magnetizador. Não é verdade? Tem uns casos específicos, os magnetizadores faziam, né? Assim, vai para um canto,
tratar uma pessoa e vai demorar pouco tempo, aquela pessoa que está mais próxima daquele doente, ele ensinava como fazer, assim, é desse jeito, faço tantas vezes assim, da cabeça para os pés, e a pessoa chegava a melhorar, né, ter as melhoras, mas não pode se dizer que aquele se transformou num magnetizador, porque ele não sabe o porquê das coisas. É mais ou menos aí, não é? Importante o estudo. O Deleuze ele fala sobre isso, e é interessante porque os sonâmbulos eles chegavam a dizer, né, olha, você vai ter que fazer tratamento assim, assim, eles mesmos indicavam, né, os sonâmbulos. Então é muito interessante esse processo. Mas tu falando um negócio, Gilberto, me lembrou de duas situações. Uma foi um colega nosso, lá, um amigo nosso lá de Natal, lá da Cruzada dos Militares, que foi tratar a mãe dele, que tinha pressão alta, né? E eu falei, né, o transversal no Megman e tal, e ele fez, né? E ele disse, vai, eu tô com medo, porque em vez de baixar, a pressão aumentou. Foi que houve. Aí eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada, filma. Aí ele filmou e mandou. O que é que estava acontecendo? Ele estava voltando no transversal com a mão aberta. E isso foi um erro que poderia, inclusive, ser fatal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Não basta só ter a boa vontade. Tem que saber o que está fazendo. Outro colega nosso, a esposa dele tinha crise de rim, né? Tem uma pedra lá e tal. E aí eu ensinei para ele arrastar a dor, né? E pedi para ele fazer o transversal. Só que justamente ele estava fazendo, Gilberto, o transversal dele era no corpo da mulher, uma mão em direção às pernas, a outra em direção à cabeça. Aqui em direção às pernas estava bom, né? Mas o que ia em direção à cabeça, aí ele disse, olha, Tava minha esposa reverso. ficou com dor de cabeça. Eu disse, foi? Por quê? Aí ele disse como é que tinha feito e descobri, né? Disse, pois é, essa mão que tu tá botando, você está indo de encontro à regra, né? Ao princípio do magnetismo. Você não pode ir dos pés em direção à cabeça. Aí por isso que ela sentiu dor de cabeça. Sua esposa sentiu dor de cabeça porque você puxou, arrastou a dor que estava no rim para a cabeça. E o que é que você fez depois? Eu disse, não, depois eu estava com sono e fui dormir. Eu disse, rapaz, isso é um amor danado que tem a tua esposa, né? Então não basta ter a boa vontade, né, Medeiros? Já que o magnetismo verdade. passou, mulher, toma aí uma neusadina para ver se funciona. Pois é, passou do rim para a cabeça. Olha só, olha a caridade boa. Porque quem está ouvindo a gente, pelo amor de Deus, ó, quando você falar, escutar transversal, é transverso ao corpo. O que é transversal? É lateralizar, cortar o corpo, vamos dizer assim. O que está transversando ao corpo. Então, se você faz assim, um para baixo, outro para cima, né? E outra coisa, o ponto que você está fazendo tem que ser ali, aquele ponto você tem que fazer e abrir a mão para lá. E, de repente, o ponto está aqui, o ponto está acolá, o ponto está mais em cima. É muito, muito... Gilberto, a Tayane falou que uma vez estava na câmara de passe e uma pessoa vomitou muito. Se você quiser fazer alguém vomitar, pessoal, é só fazer o contrário aqui, do estômago em direção à cabeça. Tá? E ela vai vomitar. Okay? Você não pode fazer, vai com a mão aberta e volta com ela aberta. Pode acontecer isso, não é, Medeiros? Se você vai com ela aberta e volta com ela aberta, se a pessoa for sensível, ela pode vomitar. Olha, Wagner, eu não entro no mérito dessa questão assim. O vômito pode ter ocasionado várias questões, por exemplo, ativantes excessivos. Tem muitos casos. Sem ser dispersivo, a pessoa pensava que estava dispersando, não estava dispersando, podia estar fazendo concentrados. Podia estar muito no ativante, porque o magnetizador, ele vai assim, eu estou fazendo dispersivo ativante, a pessoa começou a sentir mal, opa, então vamos afastar para ver o que dá, tá entendendo? Esses nuances, o principiante não tem. Ele não tem. Por isso que eu sempre falo, a minha maior preocupação é com principiantes, com neófitos. Ele tem que ser acompanhado com um magnetizador mais experiente para quando está fazendo uma atividade. Por quê? Porque ele pode estar fazendo a técnica certinha, mas a resposta não é boa. Em relação a quê? Será que ele fez
a relação correta com a pessoa. Porque o Jacó fala assim, olha, gaste 50% dos passos que você vai aplicar do tempo na relação. Isso quer dizer, demore a relação, só comece os passos quando a relação existir. Se não existir, não comece ainda. Não é? Então, tem esses pontos. E tem gente que faz relações que, quando não consegue, com os longitudinais ativantes. E tem outros que conseguem com os longitudinais calmantes. Como é que eu vou saber? Testando. Não tem, cada pessoa é um caso. Então, é muito difícil dizer o que ocorreu ali, né? Sem falar da presença espiritual que pode provocar esses nuances energéticos também, né? Então, mas a técnica não estando correta, pode ter certeza que pessoas vão sentir, tanto quem está aplicando como quem está recebendo, alguma desvantagem no negócio, né? O Deleuze costuma dizer que, no mínimo, alivia, né? Então, se a pessoa está saindo mal, você errou em alguma coisa, você precisa ajustar isso aí, né? Lógico que há casos e casos, né? Medeiros ia falar mas, assim, vamos verificar assim, ó. Você já aplicou ativantes dispersivos numa pessoa e percebeu que ela não ficou bem? Eu já. Sim. Uhum. Já aconteceu isso comigo. Então principalmente na primeira sessão, é bom fazer na calmante, né? Então eu faço, mas aí é que tá. As situações são diversas, porque já diz assim, gente, calmante não quer dizer que a pessoa está agitada e você vai aplicar a técnica calmante para ela se acalmar, não tem nada a ver com a coisa. Não tem nada a ver. Calmante é a expressividade que o fluido vai penetrar, vai ser mais lento lá no processo, porque está mais distante, vai demorar mais a chegada do fluido lá. Né? Ele faz até aquela comparação da velocidade lá chegando. Então, não é porque é calmante o fluido. E aí você vai para o ativante e para o calmante. Tem pessoas que, quando você faz ativante, ela começa a não está legal, aí você vai passando a calmante e assim, é isso que eu estou dizendo. Né? Então, a pessoa não se sentiu bem dentro da sala. O que é que eu estava fazendo? Dispersivos. Calmante ou ativante? Eu estava fazendo os dois. Como? Quer dizer, nós não podemos avaliar o que aconteceu, porque é preciso saber se foi feito todo um processo que faz parte do procedimento magnético, que é principalmente a relação magnética, né? A psicossensibilidade também é interessante, Gilberto. A pessoa está acostumada com aquele padrão negativo, né? Anterior, negativo não, anterior, né? De insalubre, digamos assim. E aí você coloca ela numa posição melhor, numa situação melhor, e ela vai estranhar, né? Por isso que é importante a gente dispersar bastante. E outra coisa é acompanhar, né? Pois o passo, a pessoa está sentindo tonta, está sentindo dor de cabeça após o magnetismo, então ela volta lá para que o mesmo magnetizador, possa trabalhar mais dispersivos, mais alinhadores, né? Para que ela possa se sentir melhor. Não é assim, então eu lembro o seguinte, olha, você está aplicando, fez a boa relação. E o final é a persistência, que mas o magnetizador ele tem que dar esse comando. Agora eu vou terminar os passos, vou fazer a persistência. Porque se ele não der o comando, ele ainda está em processo de tratamento. Mesmo ele fazendo muito dispersivo no final, aí ele diz, terminei, a pessoa não se sente bem. Aí por quê? Eu fiz a persistência? Fez não, é você que tem que dar o comando. Eu vou começar agora a persistência. Como você diz no início, eu vou começar a relação.
É os comandos. Eu vou mandar o fluido para tal canto. Eu vou fazer com que ele faça esse caminho. Não é o comando que você dá? Não é só fazer o movimento das mãos, é as etapas. É por isso que, assim, você vai diminuir esse retorno das pessoas voltar à cabine para tomar o passo com você de novo. Por quê? Porque você está fazendo as etapas do procedimento. Cheguei, fiz todo o processo, agora respira e agora eu vou para a persistência para encerrar os passos, né? Para encerrar o processo. Você está dando o comando e aí ela vai ter ação. Alguém está perguntando aí. Maria Luísa. Maria Luísa. Boa noite. Boa noite, Gilberto, boa você noite. poderia falar um pouquinho sobre a boa relação, sobre o que a gente tem antes, é o início, né? Quando a gente começa a fazer o atendimento, né? Entrar numa boa relação, né? Você pode falar mais um pouquinho Gilberto, sobre isso? Gilberto, antes de você falar, eu só quero só acrescentar uma coisa para Maria Luísa. Jacomelo, ele diz o seguinte, que a relação magnética começa na hora que a gente começa a fazer a prece em voz alta diante do assistido. Quer dizer, ali já começa a relação magnética, e depois, aí o Gilberto conclui, Gilberto. É a fase do nosso mestre. Eu, pelo menos, não sei fazer prece alta com assistido, eu não consigo fazer. Aqui, irmão, vamos orar. Eu não parece que não está no meu perfil. Hoje de manhã eu fiz isso, Gilberto, com um colega de trabalho que estava com problema no queixeiro aqui. Aí eu perguntei, você qual é a sua religião? Ah, eu sou católico. Vamos chamar da Ave Maria, vamos orar uma Ave Maria aqui. Eu fiz uma Ave Maria com ele, e aí comecei a magnetizar, arrastei a dor dele e zerou, graças a Deus, a dor. Mas a minha relação foi usando uma Ave Maria, né? Eu uso o processo magnético mesmo, não uso esses artifícios, não. Assim, Espírito evoluído é outra coisa, Gilberto. Espírito evoluído é outra coisa. Não, mas Deleuze não ensinou a prece, não, cara. Eu acho que a prece... Assim, Gilberto, a gente aproveita a fé da pessoa. Se ela tem aquela fé, a gente aproveita para acelerar o processo, entendeu? Não, sem dúvida. Eu não estou discutindo que não é bom. Estou dizendo que eu não consigo. Eu não faço. Eu faço a minha prece. Isso é crença fazer limitante. Na hora ajuda. De você testar. Agora, a relação é o quê? Tá certo. Começa no olhar com o paciente, Exato. O atendimento, bom dia, boa tarde, conforme o horário de trabalho. O acolhimento, né? O acolhimento já vai fazendo a relação. Mas a relação não é só essa interpessoal. Ela é a relação de campo energético. É uma estabilidade entre o teu fluido e o fluido do atendido. No passado, os magnetizadores clássicos mandavam que nós pegássemos no dedo, né? Ficava segurando o dedo até sentir o calor, o calor da mão do atendido, do seu, é uma compensação energética ali, Aí eles demoravam 10 minutos fazendo isso, ou mais, né? 10 a 15 minutos, segurando o dedo lá da pessoa e tal. Depois houve a evolução das técnicas, que Jacó até sustenta uma, que é a de a mão vir a 1 metro no centro coronário, ou do frontal, ou outro centro, né? Mas os básicos são esses. Você vem com a mão sem estar com a ideia de magnetizar, você vem sentindo o campo. Quando você chegar a um determinado momento, você vai sentir uma barreira, uma barreira energética. Assim como você sente quando está aproximando uma mão da outra, você sente uma barreira, né, na mão. É mais ou menos essa barreira que você vai sentir no atendido. Essa relação quando você encontra esse ponto, você envolve o paciente em sentimentos de paz, de bondade, de ajuda, de socorro, do bem, e essa relação ali se completa nesse processo. Você sente isso, né? Encaixa. E é também essa altura
utilizada para que você faça os tatos magnéticos, porque é a altura do campo que você... É o plano de referência, né, Gilberto, que chama. Exatamente, o ponto de referência que Jacó menciona. Aí você vai, nessa altura, se você fizer o tato nessa altura que você achou, você vai ser mais feliz em percepção do que mais baixo, do que mais alto. Então, a relação é esse processo. Fala, Medeiros. Sem contar que, a partir daí, quando a gente sente que aquele campo magnético é esse, você tem que trabalhar nessa altura. Todo o seu movimento vai ser a essa altura que você encontrou no tato magnético. Né? Se você for fazer um longitudinal, você tem que tentar manter aquele passe longitudinal ou transversal sempre mais ou menos naquela altura que você encontrou o campo magnético através do tato. É tão interessante que depois que você faz isso e faz o tato na altura que você achou, faz os longitudinais que você tem que fazer, e você vai fazer de novo, ele está diferente. É outro processo. É outro ponto já. Por quê? Porque já houve ali uma harmonização, houve essa ambiência energética total, né? É muito interessante isso. Você está falando com relação à referência, né, Medeiros? Exato. Referência. Agora, veja só, tem uma exceção, né? Sempre, em toda regra tem exceção, né? No caso de depressão séria, a gente não faz relação magnética, já vai fazendo os dispersivos. Aliás, e a relação ela é estabelecida com os dispersivos. Né? Aliás, não precisa ser depressão séria, porque só em ser depressão já é séria. Desculpa o trocadilho, Vale. Quer dizer que mesmo que a pessoa esteja com aquele indício de depressão... Porque tem a depressão, Gilberto, no TDM2, que a gente já faz tato, a gente já faz relação magnética. A partir do TDM2 já pode fazer. Mas aí ela está num circuito de atendimento. Você não está pegando a pessoa pela primeira vez. A pessoa chega a primeira vez para atender e ela já tem uma noção que ela tem depressão, mesmo que seja fraquinha, você já não faz tato de maneira nenhuma, que ela não fez nem o TDM1, não pode fazer o 2. Só um trocadilho que eu quero dizer. Então, sim, viu, Gilberto? É só finalizar aqui. Então, você faz... o Jacó diz assim, lá no Leão, as pessoas que passam pelo atendimento lá, da anamnese magnética, né? Atendimento fraterno, que a pessoa confundem. Atendimento fraterno é uma coisa, anamnese magnética é outra. Atendimento fraterno é todo aquele acolhimento à pessoa que o Espiritismo nos ensina. A anamnese magnética é saber como é que funcionou, como é que começou, o que é que ela tem, quanto tempo ela tem e tal, e tal. A gente sabe que a anamnese é buscar o ponto de onde começou as coisas. Mesmo que ela não saiba, você tem que levantar, esquadrinhar ali as noções. E aí essa pessoa está lá, depressiva, ele diz que é tarja preta, o magnetizador já sabe que não pode fazer relação e tato magnético nela, tem que providenciar os processos do TDM1. Eu acho que é uma boa forma de ajudar a quem tem depressão, né? Se for feito um bom atendimento lá no início, lá no campo das perguntas, lá com a pessoa que chegou. Fala, Medeiros. No nosso caso, lá no GEAP, quando a gente vai atender, todos nós, você sabe disso, que a gente já vem com aquela ficha que foi passado logo na entrada, né, que todo sabendo qual é a patologia. Por exemplo, quando eu pego uma ficha daquele assistido e que ele tem ansiedade, quando eu vejo que ele tem ansiedade, eu nem faço tato magnético, porque normalmente a ansiedade já é um princípio, é o pontapé para a depressão. Eu nunca faço. Quando eu vou atender, que eu vejo que a pessoa tem ansiedade, eu vou trabalhar dispersivo e na proporção que vai de outros atendimentos,
aí a gente pode, às vezes a ansiedade ela não chega a não gerar também uma depressão, mas é o primeiro passo, né? Eu, pelo menos, evito fazer tato magnético quando as pessoas têm ansiedade. Eu não sei se vocês aí fazem, eu não faço, não. Eu tenho evitado, e toda vez eu tenho evitado. Wagner, cadê você, Wagner? Medeiros, eu estava. Nós falando aqui da depressão, mas tem uma coisa que a gente colocou também lá para os nossos atendidos. O Wagner até deu uma referência agora há pouco. São as pessoas com pressão alta. As pessoas com pressão alta, as pessoas com ansiedade já vai na nossa ficha, com depressão também vai na ficha. E pessoas com pressão alta, sabe por quê? Porque o magnetizador vai ter cuidado para não fazer imposições demasiadas e alterar a pressão. E seria até interessante que pudéssemos voltar com um medidor de pressão lá no local. Inclusive no GEAP eu sei que tem um, né? Mas é um só. Mas é importante, né? A pessoa está com atendimento, a pressão alta. E ela veio buscar outros atendimentos. Né? A pressão para ela toma o medicamento, mas ela tem pressão alta. Está regulada com o atendimento, né? Com os remédios que ela toma. Mas ela veio buscar outras coisas. Então, seria interessante tirar a pressão dela do início e fazer as terapias, né? Que ele convém, e depois, no final, tirar de novo a pressão. Isso. Se tirar, ela desencarna. É verdade. É igual aquela história, você bebe? Ele diz, claro que eu bebo. Você bebe? Sim, eu bebo água. Se eu não beber, eu morro, né? Tá certo. Patrícia quer fazer uma pergunta. Patrícia, diz aí. Fala, Patrícia. Oi, boa noite. Saudade de você, Patrícia. É que você apareceu. Está encarnada, né? Verdade. Muita correria. Muito bem. Então, essa questão da pressão alta, eu achei interessante. São várias coisas que ocasionam esse desequilíbrio da pressão, né? Não são só as coisas orgânicas. Exato. Mas, por exemplo, a questão das emoções. A pessoa pode ter um pico de pressão alta por burnout decorrente de emoções. Pode ser por uma dor também. E assim, uma série de coisas. Por exemplo, as pessoas que se emocionam e fazem a elevação da pressão por causa da emoção. Como que se trata essa questão? Tem uma senhora aqui que a gente trata ela, né? Na verdade, agora ela está medicada, está bem. Mas quando ela chega com pressão alta, eu já sei que ela brigou com alguém. Aí eu já pergunto, brigou com quem? Porque é um filho que ela brigou. Eu tenho certeza, e de fato é o que acontece, né? Quando ela chega com a 16, ela tem pressão alta, né? 16, aí eu digo, brigou com quem? Não, foi minha filha, que não sei o quê. Enfim, mas a pressão dela normal é em torno de 13, né? O normal, assim, é 12 por 8, né? Geralmente é essa média aí. Mas tem gente que tem pressão baixa e tá tudo certo também, né? Então um pouquinho mais baixo. Tem outros que tem um pouquinho mais alta, mas é normal porque tem pressão alta. Mas o importante é a gente fazer o seguinte: trabalhar o Megman com dispersivo transversal cruzado, independente se é alta ou baixa, ela tende a regularizar. Tá? Então, ela vai manter uma pressão, entre aspas, normal para a pessoa. Com cuidado, você vai fazer o procedimento do transversal cruzado durante 3 minutos no Megman e vai pedir para que a família possa acompanhar. Por quê? Porque o que aconteceu uma vez comigo foi um senhor que teve depressão e também estava com problema de pressão alta, né? Devido a essa questão emocional, viu, Patrícia? Então, eu trabalhei o TDM com ele, né? O procedimento de depressão com ele, e fui lá no Megman e trabalhei 3 minutos no Megman, que é para pressão alta, né? Resultado, no outro dia, a pressão estava normal, e ele não sabia, porque ninguém tinha um medidorzinho, né, para verificar, e tomou o remédio para baixar a pressão. Foi o que aconteceu? Ele desmaiou, passou mal. E o filho evangélico estava me esperando na porta. Cuidado que você vai fazer com meu pai, porque ele quase morre, né? Claro, a pressão estava normal. Ele tomou o remédio para a pressão e baixou, né? Ele tem que desmaiar mesmo. Mas aí o que acontece? O médico já diminuiu a medicação. Em vez da medicação para pressão, colocou só uma medicação para manutenção, sabe? Uma coisa assim.
Vamos dizer a linguagem médica. E aí a gente continuou o TDM, né, que ele melhorou da questão do TDM, né, a questão da depressão, mas a pressão ficou regularizada, entendeu? A gente continuou o processo e regularizou a pressão dele. Mas isso não impede, assim, de medicação. A gente não coloca nem tira a medicação. Isso aí são os médicos que fazem. Oi, Gilberto, pode falar. Eu queria falar do magnetismo espírita, né? Gente, o magnetismo não eu vou dizer assim, o espiritismo não é dono do magnetismo. Então, várias pessoas aprendem magnetismo, mas eu quero falar do magnetismo espírita porque, assim, como ele é aplicado na casa espírita, há toda uma informação de base, antes dele entrar para os tratamentos das terapias do magnetismo, da relação vida, de espírito terra, como equilibrar-se, da busca do equilíbrio, da harmonização, dessa busca interior, né? E não é só um mecanismo de oração, mas é um mecanismo de percepção das coisas, de entendimento da vida. E o Espiritismo nos dá esse direcionamento muito lúcido. Então, eu quero dizer assim, as pessoas que estão na casa espírita, ele tem, no antes de entrar para as terapias, ele tem também a terapia, chamada terapia do Evangelho, onde que as pessoas vão escutar o Evangelho dentro dessa visão psicológica de despertar, de valorizar os seus procedimentos, da sua busca, da sua iluminação interior, né? Que as pessoas pensam que iluminar interior é acender uma vela, né? Nada contra nenhuma religião, não é nesse sentido, mas a busca interior é muito trabalhosa, porque quando a pessoa sente raiva de outro, o outro vai embora, quem fica com raiva é ela quem fica com mal-estar, e é ela que fica ruim, as alterações são todas nela. E o magnetismo, ele resolve, equilibra, mas a pessoa tem que resolver sua vida, tem que saber o seu espaço, tem que decidir o que quer. Por isso que eu sinalizo que nessa terapia que nós estamos falando, é uma terapia espírita, ou seja, a pessoa antes de ir para o magnetismo. Não quer dizer que o magnetismo não ajude, como o Wagner está dizendo, vai auxiliar, vai tudo, mas quando ela tem esse pré, ela já fica mais atenta, e muitas pessoas entram aí numa sintonia melhor, começam a ter um nível melhor de entendimento das coisas, e os dois andam juntos muito bem, ajuda muito bem a saúde, né? Se vocês não perceberam, a hora se foi, né, Medeiros? Cadê o Wagner aí? Mas o Gilberto falando da questão do tratamento do magnetismo, muitas vezes quando eu estou fazendo quando era presencial, no momento nós estamos fazendo à distância, a gente faz a prece no salão, faz a leitura do Evangelho, faz aqueles comentários, e antes de iniciar o trabalho do magnetismo, muitas vezes as pessoas perguntam: se fulano fez o tratamento aqui, disse que está se sentindo muito bem, eu também estou com o mesmo problema, será que eu vou alcançar também o mesmo objetivo? Eu digo: olha, cada caso é um caso. Talvez essa pessoa tenha se dedicado bem, por isso que nós temos um folheto que a gente entrega de orientação do procedimento, como o assistido deve durante o tratamento, aquele período de tratamento, como ele deve proceder, né? E muitas vezes as pessoas querem assim como se fosse uma receita pronta. Estou vendo a Patrícia, eu estou com dor de cabeça, né, Patrícia? Será que fulano estava com dor de cabeça, veio para cá, também passou? Ninguém sabe a questão da outra pessoa, como é que estava a sintonia dela para aquela dor de cabeça se afastar de vez. Então, eu sempre digo o seguinte: olha, cada caso é um caso. Às vezes a gente faz um atendimento a uma pessoa e, de repente, com 3 semanas, a pessoa já está outra sentindo bem. E a outra pessoa com a mesma patologia passa 3, 10, 15, até 1 ano e as coisas não acontecem. Isso pode acontecer. Eu sempre gosto de citar essa parte desse livro do Mesmer,
que ele diz o seguinte, o comentário que ele faz no livro dele, que ele diz que as pessoas às vezes querem se libertar de uma doença com 3 semanas, três aplicações de passe. Uma doença que você já vem carregando 10 anos ou 5 anos, e com 2 ou 3 passos quer se libertar. Mas as coisas não funcionam assim. Tudo é um processo, tem que ter a ajuda dos dois lados. Por isso que o Evangelho diz: ajuda-te que o céu vos ajudarás. Então, se ajude, que a gente aqui do outro lado, com o nosso magnetismo e a ajuda da espiritualidade, a gente resolve um bocado de problema, né, Wagner? O engajamento é importante demais, né, Medeiros? Você vê a questão da ficha, você vê que as pessoas que são regulares, quem fez essa pesquisa foi Ivan, e ele observou Exato. que as pessoas que tinham regularidade, toda semana estava lá, religiosamente, o processo era muito mais rápido, entendeu? Rápido entre aspas, porque demora. Porque o tratamento de uma doença crônica é muito demorado. A gente não faz mágica. A gente não vai curar, a gente não é médio de cura. Médio de cura é que bota a mão em você, faz uma pressa, a pessoa sai curada. E olha que ele não cura todo mundo. Só alguns que são curados assim. Não é todo mundo. Mas nós somos magnetizadores, a gente trabalha de forma diferente. Então, é um tratamento regular, metódico, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. É um trabalho ao longo do tempo. E se for uma doença crônica, ela vai demorar mais. Se for uma doença aguda, é mais rápido. Mas precisa do engajamento da pessoa. Não é, meu Deus? Ela precisa do engajamento. Se ela começar a faltar, ela vai dizer assim: eu estou vindo, mas não está dando muito certo, nem está funcionando. Também tudo está faltando, né? É deixar bem claro para ela que ela precisa se engajar. Se é um tratamento de depressão e alguém está levando aquela pessoa, avisar para aquele familiar: não falte, por favor, não falte. Traga água para a gente magnetizar, porque é fundamental a água para o tratamento da depressão. Mas, Medeiros, fala um pouquinho sobre essa questão da ficha, né? Que a gente, inclusive, eu te aperreei hoje sobre a questão da ficha. A nossa ficha tem a ficha da orientação, que é vou começar por ele, né? Sempre que a pessoa vem pela primeira vez, a gente entrega um formulário com todas as orientações. Olha, evite isso, evite aquilo, faça isso, faça aquilo. E aí vem a ficha nós temos a ficha de diálogo fraterno, temos a ficha de pré, e pós. E tem a ficha do controle do magnetizador. Por exemplo, o Gilberto recebe, ou eu recebo o assistido, e vem já a pessoa que faz o apoio já entrega aquela ficha daquele assistido. E ali você sabe, vê a patologia dele, vê como foi, o que foi que você fez na outra semana, se eu apliquei isso aí, que tipo de passe. E já estamos sabendo naquele momento que aquele paciente ou aquele assistido passou uma semana ou boa ou má. Se passou boa, opa! O caminho é esse. O meu atendimento foi bom, então o caminho é esse. Se ele disse que não foi muito bem, vamos verificar o que está acontecendo. Por isso que aquela ficha de acompanhamento, e a nossa ficha nós fizemos assim uma miscelânea. Pegamos a ficha do Camilo Flammarion, eu peguei uma ficha do Leôncio, lá do Rio de Janeiro, e peguei uma ficha do Jacó. É um híbrido. Foi, aí peguei essas 3 dali, digo, eu e a Rita e a Micheline, vamos ver o que é melhor para nós aqui, e saímos. E eu já levei essa ficha lá para Natal, já está lá, como ela agradeceu a você. Saímos mexendo, depois o Gilberto e o Eliseu tudo olhou, está show de bola. E é a ficha que nós usamos hoje para o acompanhamento do assistido durante o tempo que ele estiver lá. É tanto que tem 2 folhas, frente e verso também, porque são muitas coisas que vai sendo ao longo do atendimento, e tudo vai ficar anotadinho ali. Semana passada, hoje, fiz isso, fiz transversais, fiz o TDM1, notei que o assistido estava descompensado do centro tal, ele já bota ali. Quando é na outra semana, ele já vai olhar se aquele centro está tudo ok, então ele já sabe que, se tiver ok, ele já vai fazer outro processo, e assim é o nosso caso. Eu acho que a nossa ficha ficou muito bacana com esse híbrido que nós fizemos. Ficou. Até depois eu mandei para Jacó também essa ficha, né? Para ele dar uma olhada, e ele disse:
Poxa, Medeiros, a ficha de vocês aí ficou excelente, ficou bem Medeiros, explicativa. Medeiros, a gente fala do milagre, mas não diz o santo, né? Uma vez estava aí contigo e eu tive a curiosidade de olhar a ficha, né? E era um caso de depressão. Por coincidência, eu acabei trabalhando com vocês aí. E tinha assim, sopro quente numeral. Tu lembra? Lembro. E eu disse, eu não estou acreditando, não. Acho que eu estou lendo errado. Pois é. A minha mediunidade de evidência desabrochou, que na evidência não é mediunidade. Na verdade, minha dupla vista de evidência, né? Minha clarividência. Hoje, Medeiros, lê aqui para mim. E você ficou pasmo, né? Com aquela colocação. Pois Agora, eu fiquei admirado com a honestidade do magnetizador, né? Ou da magnetizadora, a pessoa que fez. A honestidade de colocar. Foi importante, né? Ter colocado. Porque ela podia muito bem, ou ele podia muito bem ter ficado caladinho, mas não, botou lá. Sopro quente numeral. Sopro quente no numeral. Caso de depressão. De depressão. Piorou, não foi, Medeiros? Foi. A pessoa deu uma piorada bem generosa, viu? Depois desse atendimento. Ela chegou e disse que passou a semana muito mal e nós trocamos de magnetizador. Medeiros, lembrando aí, só para mostrar a organização do trabalho, que está ali também na dependência da senhora Micheline, sua digníssima esposa. E, olha, o magnetizador recebe uma pastazinha com a ficha do atendido. Exatamente. Quer dizer, é numa pastazinha que você recebe, aí vem a ficha com as patologias, com tudo que tem, você lê ali. Exatamente. E depois tem a sua ficha, como o Medeiros já esclareceu, para você fazer as suas colocações. Né? Aí você vai. Na outra semana, você vai ver como a pessoa, porque tem uma ficha do pré e do pós. A pessoa vai dizer, depois que saiu do atendimento, como ficou para uma atendente que fica lá fora, que é por isso que eu digo que ela tem que ser magnetizadora ou magnetista, né? Tem que entender a coisa. Exato. E quando ela retorna na outra semana, a gente vai ter lá como foi que ela passou a semana, como o Medeiros falou. Mas isso tudo, como é que funciona? Alguém organizando e fica tudo dentro de uma pastazinha do magnetizador. Então, magnetizador Gilberto, aqui os atendidos dele. Magnetizador Wagner, está aqui os atendidos dele. Assim, é um primor de organização. Quem quer implantar o magnetismo na sua casa, faça uma visita ao GEAP, está aberta quando estiver funcionando, é evidente que a gente lá tem, eu digo em nome do Medeiros aí, o maior prazer de ceder essas informações, né? Com certeza. Porque é show, viu? É uma organização. E outra coisa, nós estamos pensando na volta agora em 2022, com mudanças de organização, quer dizer, se estava bom, vai ficar melhor, né? Estava bom, vai ficar melhor. Nós estamos aprimorando. E tem um detalhe, por exemplo, Gilberto atendeu alguém. Quando chega lá no pós, como é que foi o atendimento? Você sentiu alguma coisa? Como é que o processo? Você sentiu alguma coisa? Você disse, não, eu estou meio tonta, estou enjoado. Volta lá para o Gilberto. Olha, a paciente está assim, assim. O Gilberto vai ter que consertar aquele processo, tem que ajeitar aquele processo para que a paciente saia de lá, o assistido saia de lá tranquilo, sem nenhum problema. Ainda tem esse detalhe. Outro caso importante do nosso controle é se o Gilberto faltar no dia do atendimento, quem for atender os assistidos do Gilberto vai olhar ali e sabe o que o Gilberto fez na semana passada. O paciente está bem, então vou usar o mesmo processo que o Gilberto fez. E tudo. É dessa forma que nós montamos todo o nosso trabalho. A Dilza está aí, viu, Medeiros? A internet dela tinha caído, mas ela voltou, tá aí. Inclusive, foi ela que pediu as fichas e eu pedi a você, e você prontamente, né,
Eu vi aí várias pessoas dizendo assim, eu quero. Então, é bom, Wagner, você vê aí essas pessoas e você ser o encarregado de fazer isso, que você está com as fichas na mão, né? Exato, está comigo. Faça bom uso. Obrigado, meu Deus. Mas, olha, gente, assim, a gente passou já 1h30 de live, muito boa. Dá para a gente repetir, né, Gilberto? Fazer um repeteco depois com o Medeiros aí, combinado direitinho. Tranquilo. Eu gosto desses bate-papos porque... Esse bate-papo é muito rico, viu? É rico, olha, né? Deixa eu fazer uma colocação antes de encerrar. À vontade. A Patrícia falou naquela hora da questão da pressão alta, acho que foi ela, né? Foi. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu também tenho um problema de hipertensão, controlada por medicação. Mas domingo passado, eu senti uma dor de cabeça um pouquinho forte. Medi a minha pressão e olhei que ela estava dando, que nunca, quando chega, sempre é 12/8, 13/8, aí deu quase 15/9. Eu fiquei um pouco assustado, né? Porque 15, eu passei do sábado para domingo, me aborreci com algumas besteiras que aconteceu no meu trabalho e não tive uma boa noite de sono. E no outro dia, estava meio assim, meio capenga e tal, e fui medir a pressão, deu isso aí. O que eu fiz? Me sentei aqui numa poltrona que eu tenho aqui e fui aplicar um autopasse no Megman. Aproveitei e sentei e apliquei o dispersivo no Megman e depois completei com TDM e tal. Isso tudo mentalizando, viu, Patrícia? Tirei a pressão onde estava dando 14. Eu fiz bastante dispersivo no Megman, isso mentalmente. Quando eu terminei, eu tomei um banho e apliquei a técnica do DESI. Você sabe, né, Wagner? A técnica do DESI, que ele pede aos mestres magnetizadores para magnetizar a água. E eu mentalizei a água, pedindo para que aquela água daquele cano que estava escorrendo na minha cabeça, do chuveiro, fosse magnetizada pelos mestres magnetizadores, com o intuito de trabalhar, complementar o atendimento, o passo que eu tinha dado. Olha, sem brincadeira nenhuma. Quando eu terminei de tomar o banho, fui tirar a pressão, medir a pressão de novo, tinha baixado, estava 13/8. Estava dando quase 15. Quando eu fui me deitar, dormir, eu fui olhar, já estava um pouquinho mais baixo, estava 12,125/12/8, né? Por 80, né? Como a gente diz. Então, tudo isso foi só aquela vontade que eu tinha e a dor. Tem mais um detalhe: não tomei nenhuma medicação e a dor de cabeça se foi. Sumiu como quem tomou Doril, né? Aí eu disse até para a Micheline, se eu tivesse tomado o comprimido aqui só para baixar só passar essa dor de cabeça, está aí. Eu disse a ela o que eu fiz. Aí resolvi o problema. Então, perfeito. Tudo isso eu aprendi dentro do magnetismo, principalmente trabalhando agora com magnetismo à distância, né? Que tem exercitado muito mais essa questão mental, né? Isso tem ajudado. É isso aí, pessoal. Nosso tempo, vixe, rapaz. Medeiros, obrigado, Gilberto, como sempre. Gilberto, não vou nem agradecer, que ele já é sócio. Mas obrigado pela participação, Medeiros. Foi muito, muito rico de informações e trocar agora o trio elétrico, né? Você e Gilberto. É importante a gente trocar, bater essa bolinha, porque muitos magnetizadores estão aqui, pessoas ou magnetistas que estão aqui para se sentirem motivados, né? A magnetizar, a fazer, né? A começar estudando primeiro, né? Primeiro abre a mente, né, Medeiros? Abre a mente. Deixa eu testar. Não, vou testar aqui, né? Sem compromisso. Vou testar aqui sem compromisso. E depois se encanta, né? Se encanta com o magnetismo e é tudo de bom. As pessoas de Fortaleza já sabem, né? Nós vamos retomar o nosso curso que interrompemos o ano passado. Vamos retomar em março, se Deus quiser. E vamos ter umas 8 vagas, né, disponíveis. Quem quiser, só nos procurar que a gente... Isso a partir de janeiro, né? Que a gente quer dizer que só tem 8 vagas. E diz aí o total, Medeiros, só para o pessoal ter uma ideia. Tem 72 pessoas matriculadas o ano passado, né? A pretensão é colocar 80, né?
O nosso curso anterior, nós diminuímos porque deu 110 pessoas e o auditório ficou lotado. Então, e quantas pessoas terminam, Medeiros? Diz aí, quantas pessoas terminam o nosso curso? Com 110 praticamente pessoas. a mesma quantidade. Começa com 80, termina com 81 às vezes. Rapaz, incrível. O magnetismo é encantador, né? Tem curso que a gente começa com 100 e termina com 10, e olha lá. Pois é. E tem mais um detalhe. O nosso curso ele tem as aulas teóricas. Não é porque eu participo, seja um dos facilitadores. As nossas aulas são muito bem elaboradas e as aulas práticas são bem longas, né? Porque a gente passa 5 semanas só fazendo aula prática. A pessoa perguntando aí, a cidade é Fortaleza, viu? Fortaleza. Não só isso, né, Medeiros, mas também tem a livraria riquíssima aí, com todos os livros de Jacó, os livros de magnetismo que tem aí no mercado em português, né, que é raro, mas agora, graças a Deus, tem muita coisa. Medeiros tem quase tudo lá, né? E para a semana eu estou recebendo... Você entrega, né? Manda entregar, né, em Fortaleza? Entrega em casa. Enquanto tem pandemia, nós entregamos em casa. E para a semana eu estou recebendo o tratado completo do sonambulismo, viu? Pois é, que eu comprei caro, fiquei arrependido. E lembrando, gente, que essa grande parceria da escola com o GEAP era formar um ponte em Fortaleza que aqui pudesse encontrar o livro de magnetismo, porque a gente procurava, aí uma casa comprava um, comprava o outro, mas só tem um, a gente só pede um, se você quiser eu peço o outro, rapaz, tá difícil. Aí encontrei esse companheiro, eu acho que foi uma bênção, porque assim, o que tem sido vendido de livros de magnetismo aqui em Fortaleza, até no Ceará mesmo, alguns amigos ele até mandam, ao invés de dar certo aí, arranja um jeito, a pessoa recebe dentro do Ceará, né? Mas não faz parte do métier de entrega externa, pelo menos ainda, né? Mas, teve o seminário do Wagner lá em Sobral, que nós fomos, eu vendi, Gilberto, lá em Sobral, foi a 2.050 só de livro. Incrível. Valor, não foi 2.050 livros não, né, gente? Não, 2.050 reais. Mas é muito livro. Livro a 60 a 80 reais, aí todo aí. A questão, Gilberto, é o seguinte, é porque eu vou dizendo assim, o livro de Deleuze, aí me diz, aí que tem. É tanto. Pergunta um aí para tu ver como ele sabe. O livro, né? a arte de magnetizar, de Charles Lafontaine. É que tem. Só tem um, só tem dois. Olha, e o interessante é que dificilmente ele diz assim, vou olhar se tem, viu? Porque ele sabe de cabeça o estoque sabe que do tem livro, e a quantidade. E o preço também. E o preço também, viu, Gilberto? Meus amigos, eu vou agora pedir vocês para me ausentar se vocês forem fazer a prece, eu participo agora, porque eu tenho que fechar aqui o meu ambiente. Você faz fazer a prece final. Fácil. Deus, Pai de bondade infinita, vós que sois a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, queremos agradecer a Jesus, do maior magnetizador que o nosso planeta já teve, e a todos os magnetizadores, mestres magnetizadores, a Mesmer, que é o patrono espiritual do nosso trabalho, do Gamen, e a Camille Flammarion, é o mentor espiritual, patrono espiritual da nossa escola, que possamos, Senhor, sempre que houver o convite, estaremos aqui à disposição para participar desses encontros. Agradecer a todos que estão participando conosco, tanto encarnado quanto os amigos desencarnados que conosco estiveram. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite de sono e até breve, se Deus quiser. Assim seja. Assim seja, mais tchau, pessoal. Boa noite a todos, gente. Tchau. Gilberto, muito obrigado. Patrícia, o pessoal que está aí, que assistiu até agora, 15 pessoas, muito obrigado. Maria, Irani, Maria Luísa, Patrícia, a Sheila, Tayane, querida Tayane, do Ceará, Thelma Santos, Mestre Medeiros, Luciene, da Bahia, do Belém Pará, Ana Camila, querida,
Ana Paduzo. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Luiz Jorge também, estou vendo aqui o Luiz nome dele. Jorge, muito bem. Até a próxima, Tchau, pessoal. Até breve. Até breve, obrigada, gente. Foi Nada. ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Beleza. Boa noite.